Nesta lição, eu vou explicar para você não só o que é o tema e premissa da sua história, mas qual a importância desses elementos na criação da narrativa e por que vale a pena defini-los, né, em algum momento, mesmo que seja depois que você já está lá no meio do caminho da sua história. Quando eu era criança, sempre que aprendia, né, sempre que algum adulto me ensinava algo sobre contar histórias, seja na escola ou em outro lugar, havia um certo foco numa coisa chamada moral da história. Qual que é a moral da história, né? Os professores sempre me perguntavam. Na época eu não conseguia entender muito bem disso, né? Não conseguia entender que a moral da história não era que a história precisava ensinar alguma coisa pra gente, que era o que eu imaginava na época, né? Essa é uma definição simples, infantil até, né? De achar que toda história tem que ensinar alguma coisa. As histórias não precisam necessariamente ter essa função. Elas podem, claro, né? Com certeza ter essa função, mas elas não precisam, né? Uma história pode ser somente uma história. Mas foi só quando eu fiquei mais velho e comecei a aprender, né, sobre as técnicas narrativas que eu entendi que os professores, aqueles que realmente entendiam sobre isso, realmente queriam dizer com a moral da história, né? E é bem simples, na verdade. Toda história é sobre alguma coisa. Ou, sendo mais técnico, toda história tem um tema. Você pode não ter pensado nisso quando escreveu sua história, mas isso não quer dizer que a história não tem. Toda história tem um tema. Uma boa história tem um tema bem definido que se propaga por toda a estrutura da narrativa, dos personagens ao plot, passando pelo diálogo e outros elementos. Mas o que é de fato esse tema? De uma certa maneira, a gente pode dizer que tema é o assunto ou o tópico da sua história. Sobre o que você quer falar? Sobre a destruição do meio ambiente? Sobre a manipulação da mídia? Sobre a complexidade das relações humanas na era das redes sociais? Normalmente, quando uma história trabalha um tema específico, tudo o que acontece ocorre em relação a esse tema de alguma maneira. Seja para reforçar esse tema, seja para contradizer esse tema, ou para comparar, para fazer relações, para explorar e assim por diante. Minha HQ Sargento do Terror Transição se passa em um futuro onde todas as decisões humanas foram deixadas para uma inteligência artificial. Só que agora essa inteligência artificial pode ser responsável por uma série de assassinatos. Cabe aí ao último policial do mundo e ao último filósofo do mundo tentar descobrir o significado disso tudo e por que, que essa inteligência artificial está fazendo tudo isso, se é que está fazendo. A história é um sci-fi noir inspirado esteticamente por Blade Runner e narrativamente pelas antigas HQs da EC Comics e Warren Publishing. Mas no meio de toda essa aparente complexidade, o tema da história é bem simples: o medo da mudança. A inteligência artificial representa a mudança, os personagens representam níveis diferentes de relação humana com a mudança. O policial é mais extremo, ele quer evitar mudança de qualquer jeito, e a filósofa é mais mediadora, ela está disposta a entender do que a mudança se trata antes de tomar uma decisão. Todo o resto da história faz parte da estética, elementos escolhidos para reforçar o tema ou para se opor a ele. Até mesmo a forma, né? Até mesmo a ideia da estética noir, de usar o contraste entre preto e branco, visa trabalhar com essa ideia do tema da mudança. Obviamente que uma história pode ter diversos temas, né? Ela pode ser sobre mudança climática, mas também sobre família, ganância e negligência. Mas é bem comum que, mesmo trabalhando vários temas, uma narrativa trabalhe em cima de um tema central principal, né? Com outros temas sendo derivados dele, né? Não há um tipo de tema mais ou menos correto, tá? Pode ser uma simples palavra, como corrupção, ou até uma frase inteira como o que significa ser solteiro na era das redes sociais. Às vezes o tema é colocado pelo autor na forma de luta de opostos, como, por exemplo, determinismo versus livre-arbítrio, cultura versus natureza inata e assim por diante. Mas, independente disso, os temas costumam normalmente ser ideias mais básicas, digamos assim, né? Que podem ser facilmente reconhecíveis
pela comunidade, né, para quem aquela história foi feita, ou mesmo que transcenda para outras comunidades, né? Existem temas que são particulares a determinados grupos, mas outros vão ser bem mais compreensíveis de qualquer maneira. A luta pela sobrevivência é algo que qualquer ser humano, em qualquer país, em qualquer cultura e em qualquer época, pode se identificar, né? Já pode ter outras questões que são especificamente culturais, como, por exemplo, a nossa relação com as redes sociais, que talvez daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, já não seja tão fácil do público se identificar. Mas, independente disso, ainda assim são ideias, né? São noções mais básicas, mais gerais, que mais pessoas, né? Que um grande grupo de pessoas vai poder reconhecer. Para mim, a forma mais simples de pensar num tema é na forma de frase afirmativa. No caso de Sargento do Terror Transição, a frase seria simplesmente o medo da mudança. Mas você pode também descrever como pergunta. No mesmo caso, eu poderia descrever como mudança é algo bom ou ruim? Dependendo do tipo de história que você quer contar, talvez faça mais sentido descrever de uma maneira ou de outra. Não importa muito a maneira como você descreve o tema, o que importa é que ele fique claro para você, que é quem vai escrever a história. Afinal de contas, o tema é uma coisa para você e não necessariamente para o público, não para um primeiro momento, né? Não quando você está escrevendo a história. Quando estamos falando de estrutura narrativa, estamos falando de técnicas e ferramentas que são para você usar, né? E não para o leitor ver. É claro que o leitor que gosta de analisar as coisas, ele vai ler sua história e vai detectar o tema, e vai falar sobre o tema, vai analisar o tema e ver como ele se relaciona com a história. Mas, em termos técnicos, né, de construção de história, que é o que nos importa aqui, o tema é principalmente para você, roteirista, ter como base, né? E eu já explico o que eu quero dizer com isso de forma mais prática. Primeiro, uma pergunta importante: quem vai definir esse tema? Bom, se o autor tem consciência, né, dos temas da história que está trabalhando, ele mesmo. Mas é possível que os leitores enxerguem outros temas que não tenham sido incluídos de forma consciente, né? Afinal, a arte é algo subjetivo e a gente projeta muito das nossas experiências em todo o material narrativo que a gente consome e também que a gente produz. Então, tanto o leitor pode encontrar temas ocultos, digamos assim, que o autor não pensou, como o próprio autor pode ter inserido inconscientemente temas que para ele para ele é relevante, né, e coisas assim. E o que vem primeiro, a história ou o tema? Bom, depende. Não existe uma regra, né? Varia de autor para autor e também de história para história. No meu caso, tem histórias que começaram comigo pensando, eu queria escrever sobre tal assunto e criar uma história sobre, né, um assunto específico, um tópico específico, e partir daí. Mas também acontece de eu pensar numa ideia de história e conforme ela vai tomando corpo, eu descubro, digamos assim, o tema ou os temas da história. E também já aconteceu de começar uma história com um tema em mente e no meio do caminho perceber que a história acabou levando, né, indo para um outro rumo e ela se tornou sobre uma outra coisa completamente diferente e o tema agora é outro. Talvez você esteja se perguntando, é melhor trabalhar com apenas um tema na minha história? Na verdade, é mais comum que uma boa história trabalhe com diversos temas. Sargento do Terror Transição também é sobre a nossa relação com as máquinas, nosso medo da obsolescência, a relação entre corpo e mente, a filosofia de Platão, a filosofia de Descartes e várias outras coisas. Mas você também tem que tomar cuidado para não se perder e sua história se tornar uma mistureba que o leitor não vai entender para que lado está indo. Por isso é importante que sua história tenha um tema principal, né, do qual todos os outros temas emergem. Por exemplo, sua história pode ser sobre conflito de gerações como um tema principal, né, e a partir disso também trabalhar temas como o mercado de trabalho atual, fake news, a comunicação entre pais e filhos, herança, maternidade, por aí vai, né? Mas conflito de gerações é o tema guarda-chuva, digamos assim, né, que é a referência para todos os outros temas. Talvez você esteja se perguntando, e por que eu tenho que usar um tema, né? Não dá para simplesmente escrever uma história e vendo que dá? Claro,
Com certeza, tá? Você não tem obrigação nenhuma de fazer a sua história ao redor de um tema, né? Não é, assim, uma coisa que eu preciso reforçar nesse curso aqui é que nada do que eu falar aqui é regra, é algo que se você não fizer, automaticamente sua história vai ser ruim, ou não vai ser correta, ou você não vai ser profissional, tá? Existem diversas pessoas que gostam de trabalhar fora dos conceitos, né, e dos paradigmas tradicionais. Isso dá para fazer tranquilamente, tá? Mas aí entra o que eu sempre comento sobre o uso prático do tema, né? Pensa no tema não como uma sombra que cobre sua história que você tem a obrigação de usar, mas sim como algo que serve como ponto de referência, como um guia. E para que serve um ponto de referência em qualquer situação? Para que você possa saber para onde voltar quando precisar, para não se perder, né? No momento em que você está trabalhando ao redor de um tema, todas as suas decisões relacionadas à história vão ser pensadas em função disso. Quem são os personagens, como eles vão reagir, o que vai acontecer com eles, como a história se desenrola, como serão as cenas, os diálogos, tudo mesmo. Todos os detalhes vão ser pensados levando em consideração o tema. E isso torna a sua história mais compreensível emocionalmente. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse exemplo aí na tela é de uma HQ curta que eu escrevi e a Luciana Além desenhou chamada O Dia em que Conheci a Morte. Não tem como ser mais óbvio em termos de tema do que isso. O título é tanto literal quanto conceitual. Mostra um menino que conversa com a personificação da morte, mas também é sobre ele aprendendo a lidar com a morte como um conceito da vida, né? Como uma realidade do mundo, né? Então tudo na história tem a ver com o tema. O personagem ele é uma criança, né, para representar a ingenuidade, a ignorância que temos em relação à morte. A personificação da morte é a representação mais óbvia, né? É uma maneira de tornar o conceito mais inteligível, mais compreensível e assim por diante. Mas aqui eu não estou dizendo compreensível em termos de plot, tá? Em si em termos de experiência de leitura. É o que eu poderia dizer como emocionalmente compreensível, que é um termo que eu usei agora há pouquinho, né? Porque uma boa história pode ser bem complexa, trazer diversos conceitos, ser densa, ou mesmo não dar muita explicação, e ainda assim quando o leitor consome ela, ela parece uma experiência satisfatória, emocionalmente satisfatória. Na maioria das vezes, isso acontece porque a história não fugiu dos seus temas, ela se mantém fiel sobre o que ela quer falar, né? E mesmo quando o plot exige ser misterioso, complexo ou não revelar nada de detalhes, a experiência de leitura continua sendo emocionalmente compreensível se ela é fiel e se ela não foge, né, do seu tema ou dos seus temas. E o tema tem que ser definido primeiro, antes de eu criar a história? Não necessariamente, como eu comentei por alto antes. Tá? Você pode primeiro ter uma ideia e depois definir o tema. Né? O Stephen King, por exemplo, ele escreve primeiro um rascunho da história do início ao fim. E só depois ele relê para descobrir qual é o tema. Esse primeiro rascunho ele não reescreve, ele não volta para corrigir nada. Ele escreve do começo ao fim, depois ele relê, e aí relendo ele descobre, digamos assim, qual é o tema que ele inseriu inconscientemente. Só a partir daí ele reescreve tudo daí com o tema em mente. Reescreve os personagens, precisa incluir novos personagens, precisa remover personagens, né, criar novas cenas, precisar reescreve as cenas, reescreve final, reescreve início, o que precisar, tudo dentro do tema. Mas ele já tem o corpo da história que ele quer contar. A única coisa que ele faz é mudar a história em relação ao tema que ele detectou, né, ou ao tema mais, vamos dizer assim, mais proeminente, né, que ele detectou quando ele leu, né, o primeiro rascunho dele. Então a ordem não importa tanto, o que importa é que
O tema, ele é um elemento que direciona todas as decisões da sua história. Que tipo de personagens você vai trabalhar, o que eles vão fazer, o que acontece com eles na história, como a história começa, como a história termina, o que vocês querem revelar de informações que vocês não querem e assim por diante. Tudo deve ser criado tendo o tema em mente. Às vezes determinado elemento serve para reforçar o tema, né? Às vezes serve para se opor a ele, né? Ou seja, às vezes afirma o tema, às vezes contradiz o tema, mostra o outro lado, às vezes compara o tema, às vezes não deixa claro, né? Se a história vai mais para um lado ou para o outro. Não importa, tá? O que importa é que o tema está sempre na mente do escritor, porque é o tema que ajuda a manter a história coesa, conceitualmente falando. Uma história que tem claro o seu tema vai ser facilmente compreensível para o leitor, mesmo que a história em si seja complexa ou misteriosa ou não revele muita coisa. Deixa eu trazer de volta aquele exemplo da primeira aula, né? A história do cara que descobre que não tem leite na geladeira. Eu não pensei em nenhum tema para essa sequência porque ela era só um exemplo, né? Eu fiz ela apenas para um exemplo nesse curso. E a primeira versão da sequência que a gente viu também não diz muito, né? Para que a gente possa identificar algum tema assim proeminente que se destaque, né? Mas a segunda versão, né? Aquela onde o personagem chega perto de ser atropelado e vemos um flashback dele cheio de trabalho, falando com alguém no telefone, começa a nos dar alguma dica de que tipo de tema a gente pode trabalhar nessa história. O fato dele estar atolado de trabalho no dia anterior e falando no telefone, né, com alguém, né, na correria e tal, me faz pensar que a história pode ser sobre ele ter que dar valor para a família, né? Se eu decidir por esse tema, poderia reescrever a história para me focar nisso, né? Posso fazer com que o personagem principal seja um homem que, apesar de amar a família, ele tem uma mentalidade de que o trabalho em excesso é um sacrifício que ele faz justamente pelo bem deles, né? Mas não se dá conta de que mais importante do que o dinheiro, né? O que a família dele realmente quer, realmente prefere, é que ele passe mais tempo com eles, né? Nesse caso, a conversa no telefone pode ser com a esposa, né? E ele até, ela, aliás, e ela até é compreensiva com ele, né? Porque entende a necessidade dele ter que trabalhar, óbvio, né? Mas o telefone, o personagem consegue ouvir seu filho pequeno perguntando para a mãe, né? Se o pai não vai conseguir vir jantar de novo, né? Insinuando que ele faz isso várias vezes. Podemos também incluir ele, o protagonista, né, insistindo que vai chegar a tempo e a sua esposa pedindo para ele, bom, então traz leite, né, porque a padaria ainda vai estar aberta se você sair a tempo. E aí a gente consegue perceber, né, trazendo isso para o contexto do resto da história, que o nosso personagem ter decidido enfrentar a pé e sem guarda-chuva, uma chuva torrencial, né, e caminhar quilômetros até o supermercado só por causa do leite, não é teimosia, né? Isso é motivado por algo maior, né? A ideia de tentar provar para a família e para si mesmo, né? O quanto ele os ama e que ele ainda tem valor, né? Dentro dessa família. E aí a nossa história começa a tomar corpo, né? E ficar mais interessante. E vejam que todas essas decisões eu tomei depois de decidir qual é o tema da história. É isso que eu quero que você entenda, né? O tema, ele não é algo que você é obrigado a fazer, mas é algo que vai dar muita clareza na hora de melhorar a sua história, na hora de construir a sua história com um objetivo específico, né? E que ela seja mais emocionalmente compreensível. A minha sugestão para o escritor iniciante é que você descubra o seu tema conforme cria a história, tá? O tema ele vai surgir mais cedo ou mais tarde. Quando surgir, você começa a construir a história tendo isso em mente, tá? Mas não fique paranoico em tentar encontrar um tema, né? E coisas do tipo, porque isso pode acabar te travando. E aqui nesse exemplo, né, lembrando a aula da lição 2, nós temos uma oportunidade bem legal de criar um quadro com uma relação texto, imagem 1 mais 1 igual a 3. Texto e imagem dizem coisas completamente diferentes. Se a gente separar elas, né, elas parecem ser assuntos diferentes, né?
e parecem não estar nada relacionados, né? Mas juntas, né, e com o contexto dos outros quadros que agora a gente já conhece, esse quadro gera um terceiro significado bem mais profundo e mais interessante. Mas o tema da sua história não é a sua história, né? O mesmo tema pode ser usado em um infinito número de histórias diferentes. A sua premissa, no entanto, é algo um pouco mais específico. A premissa é basicamente a pergunta, vamos dizer assim, que serve como ponto de partida para o resto da história. Em Sargento do Terror Transição, eu poderia descrever a premissa mais ou menos desse jeito. E se a humanidade resolvesse criar uma inteligência artificial para tomar todas as decisões no lugar dos seres humanos, mas ela começasse a tomar decisões que os seres humanos consideram erradas? Diz ele, que eu escrevi junto com Frank Tartaros, tem como premissa como as diferentes instituições do mundo reagiriam se deuses de diversas culturas começassem a cair do céu mortos. É claro que há muito mais, né, na história do que o que a gente vê na premissa, nessas duas premissas, né? Mas a premissa é o ponto de partida principal, né? E a partir daí a história se desenvolve. Você pode descrever de outra maneira, tá? Mas escrever em forma de pergunta é a forma mais comum porque podemos ver toda a história começando com o que aconteceria se, ou e se as coisas fossem dessa maneira, ou e se as coisas tivessem acontecido de um outro jeito e assim por diante, né? E o resto da história sendo, digamos, a resposta para essa pergunta. Enquanto que o tema é algo mais conceitual, tem mais a ver com os assuntos que você quer tratar na história, né? O que não necessariamente precisa aparecer explicitamente na história. A premissa é mais específica a sua história, né? Informando para a gente sobre o enredo, né? E sobre as coisas específicas que vão acontecer. Ou que pelo menos como ela começa, né? Antes de encerrar a lição, um exercício bem legal que você pode fazer é pegar alguma HQ que você gosta e tentar identificar premissa e tema. E depois que identificar o tema, tentar rastrear os elementos da história que se relacionam com o tema de forma mais óbvia, assim, que saltam mais aos olhos, né? Como os diálogos falam a respeito do tema. A personalidade dos personagens refletem o tema, afirmam o tema, contradizem o tema. Como são as cenas, o início, o final, como é a atmosfera, a estética da HQ e o que tudo isso diz sobre o tema que você identificou. Você vai perceber que todas as decisões do autor, dos melhores autores principalmente, são conscientes e relacionadas a como ele quer usar o enredo da história para explorar o tema dela. E falando em enredo, na próxima lição eu vou explicar sobre trama ou enredo da sua história. Te vejo lá.